Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, juntos, mais uma quarta-feira, meditando na palavra do Senhor, meus irmãos. E nós estamos estudando o último capítulo de Ezequiel 48, versículo 1 ao 7, que descreve a divisão simbólica da terra entre as tribos de Israel. Nós sabemos que esse texto é simbólico e em Apocalipse capítulo 7, nós vemos que aqueles que pertencem ao reino dos céus realmente são aqueles que são selados pelo Espírito Santo, um remanescente. Nós estudamos então a origem dessas tribos, né, a história de Raquel e Lia, e hoje eu vou começar a estudar o capítulo 49 de Gênesis, a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos, sobre as tribos, as 12 tribos de Israel, meus irmãos. E diferente do pai dele, Isaac, que teve que ser enganado por Jacó e Rebeca para dar a bênção, a primogenitura ao filho que Deus tinha escolhido, Jacó aqui, na hora de abençoar esses filhos, ele não é enganado e ele faz a profecia de acordo com aquilo que cada um praticou. Graças a Deus. Então a gente vê que realmente Jacó espiritualmente ele amadureceu, ele não foi como um pai, ele foi realmente verdadeiro e disse o que tinha que dizer. E hoje nós vamos ler Gênesis 49, versículo 1 ao 4, sobre a bênção, ou seja, a profecia sobre a tribo de Rubens. Amém, meus irmãos? Sim. É isso que nós vamos ver aqui. Quando Jacó estava para morrer, então ele tinha que abençoar seus filhos e ele chama então todos eles, seus netos, né, Efraim, Manassés, filhos de José também. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber. Então, é uma profecia. E eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Bom, então começa aqui com a tribo de Ruben. Versículo 2 ao versículo 4. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel. Porque vocês sabem, vocês se lembram que no final, né, Jacó, né, o nome dele é transformado em Israel. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. E aí, vírgula. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. E aí o versículo 4, né, depois desse verso 3, falando sobre algumas qualidades da personalidade dele, nós vemos que houve um colapso na vida de Ruben, algo muito ruim aconteceu na vida dele. E isso não foi esquecido. Então aqui Jacó, ele está expondo o pecado do seu filho, né, a todos os irmãos ali. Então ele não poupou, ele está falando a verdade. A justiça tinha que ser feita. Bom, vamos ver o que aconteceu. Versículo 4, aqui fala que ele é impetuoso como a água, ou seja, ele é instável. Imprudente, ele foi leviano, ele foi fora da lei. Tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, mas também excelente em altivez, elevação, exaltação, inchaço, e depois impetuoso como a água, como as ondas do mar. Porque as ondas, elas se formam de uma forma que nós não podemos
dominar. Então, está comparando a personalidade de Rubens com o aspecto da água, que se transforma em uma onda desgovernada, algo desgovernado. Não serás o mais excelente. E vai se dizer o porquê. E aqui ele pede a primogenitura. A primogenitura. Então, ele era o filho mais velho. E a primogenitura era o privilégio legal e espiritual concedido ao filho mais velho. Então, ele iria ter a liderança espiritual dessa família. E o direito da primogenitura incluía o seguinte: ele teria uma porção dobrada da herança. Veja que em Ezequiel nós não temos isto. Todos eles no capítulo 48 têm a porção igual, uma a do outro. Não existe porção dobrada, certo? Mas esse direito aqui, nesse momento, ele incluía a porção dobrada da herança, a liderança da família após a morte do pai, a continuidade da linhagem. E ele perde isso, ele perdeu. E quem está no seu lugar, então, é José, certo? José, ele tem essa postura, e também Judá, aqui da tribo de Judá vem Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, é isso que aconteceu. Então, Rubem, ele perde a liderança, ele perdeu. E isso teve uma consequência para a genealogia dele, para a família dele, porque a família dele, né, com o passar do tempo, não se arrependeu desse orgulho, dessa rebeldia. Eles continuaram nesse pecado, certo? E isso trouxe maldição para toda a família, para todo o futuro dessa família. Então é isso. É o que está falando aqui no versículo 4, expondo o filho. Então, Jacó ele não fez como Isaac, ele não teve um filho predileto, mas ele foi justo nesse momento, no final da vida dele. Depois de ter se calado essa vida inteira, na hora da morte, ele realmente fez uma predição correta, ele fez justiça, porque o que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos? Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Por quê? Então, aqui, às claras, meus irmãos, às claras. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Foi isso que aconteceu. E isso está bem claro, essa queda de Rubens, em Gênesis capítulo 35. Vamos lá, meus irmãos, Gênesis 35, versículo 22. Então, aqui, depois que Raquel morre, o que acontece? E aconteceu que, habitando Israel, então Jacó, naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Foi isso que aconteceu, um incesto aqui. Por que ele fez isso? Então, dormir com a concubina do pai, né, no costume do Antigo Testamento, é visto como tomar para si a posição do patriarca. Então, toda aquela história, aquela disputa entre Raquel e Lia, quando elas ofereceram as concubinas, depois Raquel morre, né? Você vê que Rubens ele já está envolvido com aquela história, né, das mandrágoras. Então, depois que Raquel morre, você vê o que acontece, né, na família. Então, é assim, ele dormiu com a concubina, tomou para si a posição do patriarca. Ele desrespeitou aquela concubina, aquela serva. E aqui existe uma punição para Rúben. Ele foi punido. Nesse momento ele perde a primogenitura. Foi feito justiça. Foi feito juízo para a justificação. Amém, amém. Sim, meus irmãos, houve justiça.
Então isso foi o que aconteceu. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. E agora, só no final, quando ele está morrendo, isso é exposto entre os irmãos. Eram 12 os filhos de Israel. Meus irmãos, então ele é como uma torrente desgovernada pelos seus próprios instintos, emoções, como uma onda que você não sabe como ela vai se formar, qual será a forma. Impetuoso mesmo, imprudente, instável, selvagem, desenfreado, com o aspecto de uma onda que se transforma numa torrente desgovernada. Sim, meus irmãos, eu gostaria de ler em Provérbios. Então, isso mostra uma característica do coração da pessoa. Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E toda essa contenda agora você vê no que se tornou, né? Sim, meus irmãos, não foi uma boa coisa. E essa tribo, ao longo da história do Antigo Testamento, influenciado pelo pecado desse pai, essa tribo foi totalmente uma tribo orgulhosa e rebelde em toda essa história do Antigo Testamento. Foi influenciada por esse aspecto negativo. Sim, meus irmãos, eu posso ler aqui em Juízes, ó. Vamos pular uns livros, né? Nós estamos em Gênesis, mas se você ler Juízes, capítulo 5, versículo 15 ao 16, falando da história da profetisa Débora, juíza Débora. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Então, tudo que era resolvido para o bem do povo, sempre essa tribo estava em grande discussão, fazendo um bafafá. Essa que é a característica dessa tribo, meus irmãos. Versículo 16. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Então, ele sempre com uma perguntinha, né? Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Aí nós vamos para uma história que nós já estudamos aqui, nesses estudos do livro de Ezequiel, que é a história em Números. Vamos lá, meus irmãos, agora a gente pula para outro... Estou dando uns exemplinhos, né? Números, capítulo 16, versículo 1 ao 4. A rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Quem é que estava envolvido? Que famíliazinha estava envolvida? Que tribo? Corá, filho de Isacar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Rúben. Sim, lá estavam eles, que gostavam de discussão, né, e rebeldia. Versículo 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa. Então eles queriam se igualar a Moisés. E a tribo está lá, porque eles tinham perdido a primogenitura, né? Rúben. Então a família não aceitava isso. E não se humilharam diante de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não choraram os seus pecados, mas continuavam lutando por essa liderança. E olha o que eles falam. Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Moisés, falando para Moisés.
Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Então você vê que eles perderam o privilégio da primogenitura, de serem líderes espirituais, a liderança espiritual. Então todos aqueles na história de Israel, no Antigo Testamento, que se levantavam para liderar o povo espiritualmente, eles iam contra, eles sempre estavam se rebelando, então eles não se arrependeram. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Era sempre assim. E aí, o que acontece com essa tribo na sua maioria? A tribo como tribo. Eu vou ler para vocês o que aconteceu. Isso está em 1 Crônicas. Vamos lá, meus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos. Que tribo foi levada cativa pelo Império Assírio? A saber, os Rubenitas. Está aqui na lista, a tribo de Ruben foi levada cativa. Os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Meus irmãos, e tem várias outras coisas que aconteceu com essa tribo que fala sobre a rebeldia deles. Então, essa tribo foi levada ao exílio pelos assírios e ela é considerada uma das 10 tribos perdidas de Israel. Ela não voltou do exílio. Como tribo nunca voltou e nunca voltará. Pode ser um remanescente ali a colar dessa genealogia, mas como tribo nunca voltou. E quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo, isso não tem nada a ver com herança biológica, mas posicionamento espiritual diante de Deus. E qual que é o posicionamento espiritual diante de Deus para sermos selados e pertencermos ao reino de Deus? Como podemos voltar aos caminhos do Senhor? Meus irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Rubens não fez que podemos fazer? Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A solução é a mesma que foi pregada no livro de Tiago, meus irmãos, que fala sobre o arrependimento e pedir sabedoria, mas não uma sabedoria para que sejamos orgulhosos nos nossos próprios prazeres, mas uma sabedoria para voltarmos ao Senhor e lidarmos com todas as situações da nossa vida, as provações. E essa sabedoria é Cristo Jesus, meus irmãos, Cristo Jesus. Ele é quem nos dá a sabedoria. Amém, amém, meus irmãos. Provérbios fala muito sobre sabedoria. O livro de Provérbios é muito importante. Nós temos Provérbios capítulo 8, meus irmãos, que fala sobre a sabedoria. Provérbios capítulo 8, meus irmãos. É muito importante. Versículo 33. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida. Aqui quem está falando é a sabedoria. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E a sabedoria, meus irmãos, é uma pessoa que clama, que diz: vem, me escute, me busque, me aceite, meus irmãos. É a sabedoria que nos dá direção.
Amém, amém, meus irmãos. Isso é muito importante. Gostaria de ler também em Provérbios capítulo 9, versículo 1 ao 6. A sabedoria com S maiúsculo edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, quem é inconstante de ânimo dobre, volte-se para mim. Amém, amém. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Amém. Jesus é o pão da vida. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Amém, amém. E é isso que Tiago nos lembra. Eu gostaria de ler agora o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Era isso que Rubens precisava. E é isso que precisamos. Meus irmãos, o projeto de Deus não pode ser uma família. Não pode. Porque se não somos selados, é contenda na certa. Mas o projeto de Deus é o primogênito dos primogênitos. Porque Rubens perdeu a sua liderança espiritual. Mas quem hoje tem a liderança espiritual? Quem é o irmão mais velho, meus irmãos? É Jesus. O que significa a palavra Rubens? Rubens significa eis aí um filho. Eis aí um filho, meus irmãos, e esse filho é Cristo Jesus, o primogênito dentre os irmãos. Amém e amém. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e se-lhe-á concedida. Amém, amém. Deus quer nos dar essa sabedoria. E nós sabemos que o único empecilho é quando é para a nossa própria glória. Mas quando é para nos achegarmos a Deus, Ele nos dará. Sim, meus irmãos, pedi, dar-se-vos-á. Foi o que Cristo falou. O Senhor dá a sabedoria. E Deus dá a todos liberalmente, sem reservas. Amém, amém. Deus não vai nos negar essa sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, aí, novamente, aqui tem um empecilho. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, como que devemos pedir? Não duvidando da sabedoria, do ensino que a sabedoria nos dá. Isso que é dúvida. Quando Deus fala aos nossos corações, quando Cristo fala aos nossos corações, quando a sabedoria de Deus fala aos nossos corações e nós duvidamos da sua palavra. Se duvidamos daquilo que o Senhor está nos ensinando, então não teremos o Senhor, não teremos a sabedoria. Essa é a maneira como devemos pedir, aceitando as suas palavras. Meus irmãos, isso está em Tiago 4, versículo 1 ao 3, é muito importante. Tiago 4, 1 ao 3. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Amém, amém. A igreja, as 12 tribos, os selados. Amém, amém.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Lia passou por provação. E agora Rubem também passou como filho por provação, mas como ele agiu? Ele agiu sem sabedoria, dividido na alma, inconstante, de ânimo dobre. Ele duvidava da mão do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E nesse momento de provação, de escolhas, o que devemos pedir? Meus irmãos, aqui está claro. Se você necessita de sabedoria nessa situação difícil, não vai perder a primogenitura, a bênção do Senhor, mas pede ao Senhor que Ele te guie pelo seu Espírito Santo. Peça a Deus que a dá liberalmente, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando das palavras do Senhor. Meus irmãos, e duvidar significa diferenciar, fazer distinção. É isso. Duvidar significa diferenciar. Então você fica disputando com Deus, julgando aquilo que Deus falou. E no momento que você duvida, que você está julgando aquilo que Deus falou, não atraindo isso para o seu coração, mas disputando com Deus, isso que é duvidar. Duvidar é você disputar com Deus daquilo que Ele falou para você fazer. E você não faz, você disputa com Deus, você vacila e toma a sua própria decisão. Foi o que Rubens fez com raiva do pai. Vou tomar a sua autoridade, vou tomar a sua concubina. E deu no que deu, ele perdeu a primogenitura. Duvidar, fazer distinções, divisão, e por isso contenda. Quando alguém está duvidando da palavra de Deus, ela acaba gerando contenda, divisões, porque tem o Espírito do Senhor e o Espírito carnal. É isso, meus irmãos. Então, essa palavra dúvida é um conflito. É um conflito de lealdade com o próprio Deus. Você não é leal ao Senhor. Você é dividido na alma, inconstante. Homem de ânimo dobre, impetuoso, faz o que quer como quer, do jeito que quer. E aí dá no que dá, né? E aqui fala, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, aquela onda, você não sabe para onde vai, nem de onde veio, cada hora é uma forma, é uma cara, é realmente dividido na alma, você não sabe o que esperar dessa pessoa. Ela fala uma coisa, mas faz outra. Pois o que duvida, o que julga o Senhor, o que está dividindo as opiniões, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí é o que aconteceu com Rubem. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 7. Ele não alcançou nada de Deus, ele perdeu. E é assim. Se você não é fiel, até o pouco que você tem, você vai perder. Simples assim. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É o homem que duvida. Suas orações não são respondidas. Seus pedidos são insinceros, é incoerente, ele não é fiel a Deus. É uma alma dividida, ânimo dobre, alma dividida. Coração dividido. Um coração dobrado, um coração dividido é aquele que duvida, isso é dúvida. Meus irmãos, é isso que está falando aqui nesse texto, meus irmãos. Temos que ter realmente
temor do Senhor, o que ele diz é bom para nós. Ele é a sabedoria. Homem, versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que coisa triste, meus irmãos, que coisa horrível. Meus irmãos, só tem uma solução se formos inconstantes e divididos na alma. Existe uma solução ainda. E é por isso que eu gostaria de ler em Tiago, capítulo 4, novamente, meus irmãos. Tiago 4, versículo 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, isso é o mundo, duvidar de Deus, diferenciar, julgar aquilo que Deus falou, fazer distinção, e você segue então o seu próprio sentimento, o seu coração, a amizade do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, se a família de Rubens tivesse se arrependido, o curso dessa tribo poderia ter sido diferente. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E aqui há arrependimento, há uma oportunidade, se somos divididos na alma. Purificai as mãos, pecadores, de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração, poderia ter sido diferente. Meus irmãos, que desperdício de história. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará, porque o Senhor é o primogênito, ele tem a primogenitura e a liderança espiritual, porque ele morreu pelos nossos pecados, meus irmãos. Amém e amém. Eu gostaria de ler Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse 7, versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Existem os selados, o remanescente, não a tribo, mas os remanescentes, os selados, aqueles que se arrependeram. E sabe o que significa Ruben? Olhe, um filho. Olhe, um filho, meus irmãos. E que filho é esse? Quem é que eu vou olhar? Para quem perdeu a primogenitura? Não, para quem ganhou. Meus irmãos, eu gostaria de terminar lendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, amém. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, então não é uma questão de genealogia, de genética, mas é uma questão espiritual, de nos arrependermos, de nascer de novo, de ser chamado por Deus. A esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas aqueles que choram, que se arrependem debaixo da mão de Deus, esses são glorificados. Amém, amém, meus irmãos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Jesus é o primogênito.
entre muitos irmãos. Ele tem a primogenitura, o privilégio legal. Amém, amém, meus irmãos. Esse é o nosso Cristo Jesus. Ele é quem tem nas suas mãos a liderança espiritual, meus irmãos, que nos guia a cada dia, que é a nossa sabedoria. E o Espírito Santo nos guia diante de todas as provações, meus irmãos. É isso que precisamos pedir. Senhor Jesus, seja a nossa sabedoria, nos guia nesse momento. E não vamos julgar aquilo que Jesus está falando, não vamos distinguir, mas vamos nos apropriar, não vamos duvidar, mas vamos confiar naquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Amém, amém. Senhor Jesus, eis aí um filho, tu és o primogênito entre muitos irmãos. Tu tens a liderança das 12 tribos de Israel, que são agora dispersos entre o mundo. Os remanescentes, os selados. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nossa alma era dividida, éramos de ânimo dobre, inconstante em todos os nossos caminhos, mas o Senhor renovou a nossa alma, transformou a nossa mente, renovou o nosso espírito. Abriu os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. E não voltaremos atrás, seguiremos em frente contigo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa transformação, renovação. A glória de Deus em nós, em o nome do Senhor Jesus. Eis um filho. Amém, amém, meus irmãos. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael. Não há o que Deus não possa transformar por meio desse primogênito que tem a primogenitura, que tem a autoridade para nos transformar, que abriu o selo. Amém, amém. Podemos confiar que Ele pode transformar o nosso coração, os nossos defeitos, e podemos deixar a história para trás. Sim, o que aconteceu. Não precisamos permanecer na rebeldia, duvidando do Senhor, mas podemos ir para frente. Meus irmãos, tudo começa em nós, no nosso coração, com uma oração. E é essa a nossa esperança. Pastor Natanael, vamos continuar firmes na videira verdadeira. E até a próxima quarta-feira. Amém e amém, meus irmãos. Go tell it on the